Então nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui, não é? Eu quero só lembrar, aproveitar essa participação aqui da Terezinha, dela dizendo que fica triste porque educou os filhos de maneira igual. E a pessoa não pode ficar triste, né? Porque assim, eu acho que pai e mãe, né? Pais, mães educam e avós educam o filho da melhor maneira possível, né? Vocês não vão educar o filho para ele cair no buraco, claro que não. Claro. Mas existem escolhas que a pessoa faz. Então, a Terezinha fica triste não, porque não adianta. A sua escolha, a educação que ela deu é mais importante. Uns têm mais fé? Claro que tem, não é? Outros têm menos, mas não quer dizer que as pessoas sejam afastadas fé, de Deus. né? Não quer dizer que ele não tenha fé. Exato, olha, ótima observação, não quer dizer que não tenha fé. Que ele não tenha fé. Ele pode não ter fé, não falar o Jesus que ela fala, mas ele tem um Jesus no coração que é um só. O Deus é um só. Eu acho que o aprendizado fica, né? É isso que eu estava pensando. Isso, né, Jaqueline? Acho que Fica, o aprendizado, aprendizado fica. Tudo por mim, que a minha mãe sempre me educou, né? Ela é muito católica e tal. E eu fiz a primeira comunhão, e eu lembro de quando ela me levava. Legal. Tudo Boa direitinho. lembrança, né? E isso eu quero passar para os meus filhos, que é uma coisa que marcou e foi para o meu crescimento interior, né? Claro. E agora meu menino Vitor está na catequese e eu sinto que está sendo bom para ele. Da mesma forma que quando eu sentia quando a minha mãe levava. Então isso me deixa assim, eu estou conseguindo colocar em prática o que a minha mãe me ensinou, né? Tipo, tá dando certo. É tão legal isso, tá né? dando certo. Eu lembro Aquela coisa que você aprendeu. É maravilhoso. passar. Eu lembro que na minha primeira Eucaristia, a minha mãe, eu era bem moleca, né? Então eu não queria usar muito vestido e tal. Aí a minha mãe me levou a comprar o vestidinho, a sapatilha, mas a minha grande memória foi porque foi a primeira vez que eu falei em público. Que eu li a primeira leitura, aqui, né? A primeira leitura da missa fui eu que fiz. E eu lembro que eu treinei em frente ao espelho e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse carinho e essas boas memórias os nossos filhos levam para a vida. Sim. Talvez alguma circunstância nesse momento está fazendo com que o seu filho não expresse a fé da forma como a senhora gostaria. Mas as memórias que a gente deixa nos nossos filhos, elas não se apagam. Eu tenho certeza disso. E outro dia falávamos da memória, Exato. né? Que uma das pautas do programa, outro dia falávamos sobre memória, lembranças que a gente tem. E a gente, claro, vai guardando tudo isso. Inclusive, fazendo um parêntese imenso aqui, na revista Brasil Cristão, desse ano, eu estou escrevendo sobre, chama a coluna sobre o coração, né? Aquilo que a gente escreve para o coração. E cada mês, lembranças de coisas que aconteceram na infância. E uma delas é essa educação que a gente tem. Sim, né? As lembranças que a gente guarda dos pais, né? Aquilo que os mesmo. pais. Não é? Então, assim, cada mês a gente escreve de maneira diferente. Sobre histórias do coração. Nós temos um link agora, não temos, dona Simone? Exatamente, padre. O Carlinhos já está estamos pronto? ok? Com o Carlos. Vamos lá vamos no lá. Plasma. Daqui a pouco a gente volta de novo. Já voltamos. Vamos aqui no... está lá no Plasma. Bom dia, seu Carlinhos. Você está bem? Onde você está? Segura o ouvido, senão ele pode cair, hein? Então tem que... Bom dia, Padre Airo José, bom dia, Simone Ramos, bom dia para todos vocês sintonizados no programa Você Pode Ser Feliz. Padre Airo, respondendo sua pergunta, já de cara, a gente está aqui no Colégio Ave Maria, em Campinas, e a gente veio aprofundar um pouquinho do tema que está sendo discutido aí no programa. Aliás, a gente separou aqui os times, viu, gente? Aqui, separamos as crianças, vou pedir para o nosso cinegrafista Guto mostrar. As crianças do meu lado direito, aqui do lado direito da sua tela, são os que passam mais tempo com os avós. Isso legal. mesmo. Legal. E o pessoalzinho aqui, só esses três, viu, Simone, viu, padre? São os que passam mais tempo com os pais. Então, a gente vai começar conversando. Guto, vem cá, vamos começar conversando com o time dos avós aqui, ó. Vamos lá. Como que é o seu nome? Pedro. Pedro, você passa mais tempo com seus avós, é isso mesmo? Sim. E você gosta? Uhum. Você prefere passar mais tempo com seus avós ou com os seus pais? Com os meus avós. Ah, e por que, rapaz? Por que mais com os avós? Meus pais são muito bravos. Bravo? Mas peraí, vamos entender, Simone. Mas bravo por quê? O que eles falam? Não sei. Você não sabe? São mais bravos que meus avós. Entendi. No meu caso era assim Eles também. deixam de castigo, Carlos? Vamos continuar aqui. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela. E seus pais são bravos também, igual dele ou não? Depende. Se eles acordaram com o pé esquerdo, eles são muito bravos.
Acordou meio de mau humor, vem aquela braveza toda. Sim. E os seus avós não? A minha avó mora comigo, ela é a avó coruja. A avó coruja te protege. Sim. É coisa boa, hein? Manda um beijo pra avó que tá assistindo, então. Um beijo, vó. Coisa boa, vamos continuar aqui na sequência. O seu nome agora? Laine. Laine. E no seu caso, você prefere mais ficar com seus avós ou com os seus pais? Meus avós. Mas por que, gente, é unânime isso aqui, hein? Por que você prefere mais com seus avós também? Meus pais não são tão bravos, mas meu avô e minha avó são bem mais divertidos. Bem mais divertidos? Fazem umas gracinhas lá, você dá bastante risada. Sim, quando a gente tá jogando bola, principalmente. E com seus pais não tem risada nenhuma, não, é só braveza. Às vezes. Mas acredite, viu? Eles fazem isso pro seu bem, tá? Não é porque querem ser humano. É porque os pais têm que ser mais bravos mesmo, ajudar na nossa criação. E eu queria mandar um beijo pra minha avó, que agora eu acho que está assistindo o programa. Beijo, vó. Tá mandado o recado pra avó. Agora aqui, ó, vamos combinar o seguinte. Vamos pro último da parte das avós, depois a gente vai pro time dos pais. Então, como que é o seu nome? Meu nome é Caio. Caio, no seu caso, você prefere ficar mais tempo com seus avós ou com seus pais, rapaz? Olha, depende, porque... Que bonito, que pena, que coisa. Porque é legal essa ideia, né, dos avós... agora tô começando. Retornou o link ou não? É legal isso, né? Quando a gente tem essa possibilidade. Então. Ó, daqui a pouco a gente chama Aí de junta novo. todo mundo. Opa. Tá travando. Bom, gente, tá travando o nosso link, mas a gente quer agradecer o Colégio Ave Maria de Campinas, né? Aqui próximo a Valinhos, que abriu as portas para nos receber e liberou as crianças nesse período para dar essa entrevista. Mas é muito bacana o que eles falaram. E aí, gente, o que a senhora acha, Dona Maria? Confere o que eles estão dizendo? Não sei, eu acho que neto é filho 2 vezes, 3 vezes, né? A gente tem, assim, mais paciência, né? Mas eu tenho muito carinho por ela, muito. Onde eu vou, eu gosto de levá-la. Vou na cidade, eu gosto de levar comigo. Vou na igreja, eu gosto de levar comigo. Eu viajo com ela, como eu fazia com os meus filhos também, né? Eu nunca fui, assim, muito assim, brava com meus filhos, muito nervosa, nada disso. A gente sempre controlou, meu marido sempre conversou muito. A gente assistia televisão, filminhos que eles gostavam juntos, deitava no chão junto. A gente tinha um colchão no chão para deitar e assistir televisão, eles adoravam. Então a gente sempre teve muito carinho pelos meus filhos, como temos pela nossa neta. E corrigimos também. Sim. Como corrigimos eles, corrigimos ela também. Eu acho que as crianças ali falam a partir assim, daquele universo de que o pai vai dizer que não pode, não que a avó não vai dizer, ou a avó não vai dizer, mas eu acho que tem essa experiência assim, bom, educação primeira, então o pai tem que estar ali, isso não pode, não deve. E os pais vão ser avós depois, né? Então vão repetir um pouco mais esse ciclo. Mas a criança, ela tem toda essa ideia, né? O pai é para corrigir, porque o pai é bravo, né? Você teve boa lembrança, você falou, né? Eu tenho excelente lembrança da minha avó Helena. Infelizmente, os últimos 6 anos da vida dela, a gente sofreu muito porque ela teve Alzheimer, né? Então comprometeu, mas eu tenho uma cena clássica e eu tive a infância mais feliz do mundo, porque só eu pude vivê-la, né? Então, para mim, é a melhor do mundo, porque os avós paternos eram muito próximos da gente. Então, essa avó Helena, ela tinha um olhão azul e um coque na cabeça, sabe? Bem vozinha mesmo. E ela esperava a gente na porta da casa e a gente descia um morro para chegar na casa dela. Tudo doido, né? Uns 12, 13, 14 netos. Era uma renca. E aí era uma multidão. Delícia, né? E a gente chegava na porta da casa dela, ela levantava e vinha dar aquele abraço. Eu traduzo como um abraço de Deus. Minha avó Helena tinha o abraço de Deus. Verdade. Você concorda um pouco com aquelas crianças ali quando falam dos pais? Como é que é, Jaqueline? Eu concordo. Pior que eu concordo. Pior que eu concordo. Porque tanto a minha mãe quanto a minha sogra, assim, a minha mãe, por exemplo, ela sai, qualquer coisa, ela não deixa de trazer um doce pro Vitor, pro Heitor ainda não, porque é bebê. É, bebezinho. Mas pro Vitor, sempre, até quando ela morava em São Paulo, nós íamos visitá-la, tinha lá o espaço das gostosuras, que era do Vitor. Ai, que delícia. Então, e assim, o Vitor gosta de chegar da escola, vai lá ver a avó, assiste televisão, gosta de assistir com a avó. E assim, a minha mãe, tipo, meio que dá muito carinho, assim. Então, eles, né, e eu, né,
Eu já sou mais durona, né? Vitor é assim, assim, assado. Aí minha mãe já, meu filho... Dá para contornar um pouco mais, etc. Pois é, padre, mas eu estava pensando que talvez você possa dar complementar essa conversa a despeito da educação. Porque que graça tem ser vô e vó se não é também para curtir um pouco essa fase, para acarinhar esses netos, porque os seus filhos já estão criados. Agora eu fico olhando para os pais, né, que estão criando. Há uma preocupação econômica, uma preocupação com horários, há uma outra responsabilidade. Chegou uma pergunta para a gente também, além que eu não sei onde eu deixei, acho que está contigo. Sobre a questão da adoção. Exato, mas assim, a pessoa pergunta... Qual é, né? Isso. A pergunta é do Marco Antônio. Ele é de Paraguaçu, em Minas Gerais. E o Marco Antônio pergunta assim: qual é a função dos pais na educação dos filhos, além dos princípios básicos, né? A paternidade responsável, e diz assim, é o melhor interesse da criança e do adolescente na questão da adoção, não é? Ele fala da adoção que, graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão quebrando um pouco esse obstáculo, eu diria, né? Até em relação à questão pessoal. E muitas crianças estão sendo adotadas, né? Então, assim, eu acho que não há diferença de como você adota. A gente fala sendo a criança, o filho do sangue ou o filho do coração, cada um fala de uma maneira, não é? Independente de qualquer coisa, aquela criança vai ser amada da mesma maneira, não é? E além disso, você dá àquela criança uma oportunidade diferente, não é? Sabe-se lá o que poderia acontecer com essa criança. Então, é uma maneira de você demonstrar, e aí eu diria, é claro que a gente não pode dizer que essa é melhor ou pior, mas você dá àquela criança uma oportunidade de ser amada de maneira diferente. Né? Porque é difícil, né, hoje em dia, quando você conhece, sabe que existe uma lista tão grande de pessoas a serem crianças, a serem adotadas, e às vezes você vê algumas reportagens aí nas televisões, a alegria daquela criança quando aquela pessoa a escolhe. Que a adoção não é uma escolha, não? E se você tem amor no coração e você quer, você esquece que ela é adotada. Exato, não tem função para os pais naquele momento. Você vai falar, você é adotado, não te ama? Qual é? Então por que adotou? Exatamente, né? O amor é o mesmo. Você pega com amor, com carinho, cria, esquece, a família esquece, os amigos esquecem, é seu filho e acabou. Não tem um porquê. Né? Aquilo que o senhor começou dizendo que eu achei bonito, assim, olha, se você tem amor demais que eu digo, se você tem amor, ofereça independente seu filho adotivo. De sexo, de tudo. Exato. Você quer adotar? É homem ou mulher? Eu quero um filho, não importa se é homem ou mulher. Gente, uma coisa muito importante... Se é grande, você tem 7 anos, você tem 2 anos... Legal. Eu quero um filho. Não importa, eu quero um filho. Até porque muito ninguém bem, toma essa decisão do assim dia para a noite, não, né, padre? É uma decisão, o casal pensada. conversa inclusive com a família. Exatamente. Porque você tá querendo adotar essa criança, não importa se é homem, se é mulher, se tem a cor mais escura, mais clara, não importa. Se você tem amor... Você dá a qualquer um. Ótimo. Eu, dando aula, eu não fazia distinção se aquela criança era pobre e tinha piolho. Se aquela criança era rica e via toda arrumadinha. Nunca fiz essa distinção. Aliás, nunca deveríamos, né? Nem como seres humanos, muito menos como cristãos. Não importa, gente. Exatamente. Gente, vamos só amarrar essa questão, porque talvez a pergunta aqui do nosso amigo é a respeito da educação, mas ele cutuca um pouco além, porque ele diz assim, então, mas qual é a função dos pais além do carinho, ele diz, além da paternidade responsável? De fato. A Marilda é uma... psicóloga que esteve essa semana, aliás, 2 dias aqui no nosso programa, ela dizia o seguinte, e eu quero retomar porque eu acho que vale para todo mundo e é importante. Ela disse assim, os pais não podem esquecer que a sua função é educar. O pai é um educador. Então, o que é ser educador? É a gente dizer... eu preciso trabalhar o comportamento do meu filho, as tendências do meu filho, eu preciso ajudá-lo a ele se relacionar com o próximo, eu preciso preparar o meu filho para estar com os outros. O filho não cabe debaixo do braço e eu não posso esconder ele dentro de casa. Os nossos filhos precisam ser preparados para a convivência, para o relacionamento. Talvez eu vou falar da minha experiência muito rápido. Não podemos criar nossos filhos para ter medo de gente.
A gente não pode criar nossos filhos para trancafiá-los dentro da nossa casa e dos nossos padrões ali. Se a gente confia na nossa educação, se a gente confia no que está fazendo com nossos filhos, a gente tem a confiança de levá-los para o mundo. Porque eles não são nossos, eles não nos pertencem. Eles nos foram dados para a gente amar, educar e, olha, eles convivem em sociedade. Exato. Padre, talvez o papel da religião, de educar na fé, também é um pouco isso. Olha, a gente sempre tem essas questões, sempre sai assunto como esse, toda vez, qual que é a importância da religião nisso? A gente sempre fala, obviamente, da experiência. Eu fui inserido dentro da vida religiosa, no sentido de uma igreja, de uma comunidade, de uma paróquia, desde cedo pela minha mãe, né, pelos meus pais. E é fundamental isso, fundamental, porque a gente tem testemunho, por exemplo, ou dos avós, ou dos pais, ou das mães, que levam as suas crianças à catequese a mudança de comportamento, né? A maneira como, por exemplo, ela age e como o coleguinho do colégio que não frequenta age. Então a religião ela é fundamental, independente da religião, a pessoa ela precisa saber que ela precisa fazer um encontro com Deus. E quando ela tem consciência disso, devagarzinho levando a criança naquele universo, ela passa a ser uma criança diferente, sem sombra de dúvida. Então, é importantíssima a educação dentro de uma religião, independente de qual seja, mas mostrando, existem esses valores religiosos, eles precisam e devem ser respeitados. Não é? Verdade. Exatamente. Ó, a gente quer minha neta, viu? Fala também. Antes de dormir, a gente agradece muito a Deus. Aí reza, né? Eu falo, muito É obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo nosso dia, pelo papai, pela mamãe, pela nossa comida e por todos os meus amigos, por todas as pessoas com quem eu vivo. Muito obrigada. Ela fala, muito obrigado, vovó. Construindo boas memórias. Claro. Jaqueline, muito obrigada pela sua disponibilidade, para os seus meninos. Como é o nome deles mesmo? Victor e o Heitor. Que o Victor e o Heitor sejam sempre muito saudáveis, que é tudo que a gente quer, né? Em primeiro lugar. Amém. E que a sua família seja muito, assim, segura no afeto e no amor. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Obrigada que a sua vocês. menina, como é o nome dela? Valentina. A Valentina. Um beijo para Valentina, para a mamãe. Que Deus Muito abençoe obrigada. muito vocês. Posso Muito mandar obrigada um a beijo pra vocês. minha mãe? Claro que Claro! pode, deve. Mãe, te amo. Beijo. Obrigada por tudo. Quer mandar um beijo também, Eu Maria? quero. Vai Quero lá. para toda a minha família e para Valentina, que fez propaganda até na escola. Claro, aí, tá vendo só? Até na escola. A vovó vai na televisão. Isso aí, mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês, não é? Muito obrigada a Exatamente. vocês. Falou